Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um show, no caso aqui um Blu-ray, que eu gosto muito. Aqui, Supertramp, Live in Paris, 79. Eu tenho uma ligação afetiva com Supertramp porque eles vieram tocar no Hollywood Rock de 1988. Eu não fui ao show, eu me lembro que aqui no Rio eles fecharam o festival numa noite de domingo, mesma noite do Lulu Santos e da Marina. Tem um primo mais velho que eu tava na casa dele no dia, eu me lembro eu morrendo de inveja dele, ele saindo para ir ao show com os amigos, mas eu fiquei lá chupando o dedo. Mas o Hollywood Rock foi o primeiro festival que eu acompanhei de verdade, mesmo sem ter ido, porque a Globo toda noite passava os melhores momentos, tudo, eu ficava vendo. E assim eu tive contato com... Assim, acho que as primeiras bandas internacionais que eu comecei a comprar discos, como Simply Red, Duran Duran, Simple Minds, Pretenders, e o Supertramp também. Tanto que logo depois do show deles, que eu vi lá o compacto, tudo, eu comprei logo um disco que foi o Free as a Bird. Era um disco ao vivo, com alguns sucessos, tudo. Tinha música em estúdio, música ao vivo também. Free as a Bird era uma música que fazia muito sucesso aqui no Brasil, tocava em rádio. Eu acho que foi até tema de novela, acho não, tenho certeza, só não me lembro qual novela. Eu me lembro que eu comprei esse disco, escutei bastante. Enfim, o Supertramp realmente me marcou muito nessa minha fase pré-histórica de paixão pela música, né? E falar um pouquinho sobre a história da banda, porque a banda começou de uma forma muito inusitada. Em 1969, o Rick Davies era um tecladista que se apresentava em Munique, sem muito sucesso, lá um músico de bar, de teatro. E ele encontrou um magnata da cidade, o nome dele é Stanley August Miesegas, não sei, uma coisa assim. E ele lhe ofereceu um contrato para financiar a banda. Deu carta branca e falou, olha, eu gosto muito do seu teclado, você tocando, então você arruma uns parceiros aí, faz do seu jeito que eu vou financiar os primeiros discos, tudo. E assim foi feito. O Rick Davies ele colocou um anúncio na Melody Maker, e aí surgiram o Roger Hodgson, o Richard Palmer e o Bob Miller. A princípio a banda se intitulou Daddy, e depois virou Supertramp. Eles gravaram algumas fitas demo, tudo, e chamaram a atenção da A&M, a gravadora. Foram contratados, só que as coisas não aconteceram do jeito que eles imaginaram. O primeiro disco deles é um disco muito fraco, o disco se chama Supertramp mesmo, tem uns solos meio confusos, enfim... Acho que nem quem é fanático pela banda consegue defender muito esse disco. Dava a impressão que cada membro da banda queria brilhar mais do que o outro. Depois veio o segundo disco em Indelibly Stamped, que também não aconteceu. Assim, acho que a única coisa que chamou a atenção nesse disco foi a capa, que era uma mulher com um peito tatuado, mas musicalmente também não era interessante. Aí, pô... Tudo parecia estar perdido, Mecenas parou de financiar a banda, os caras já estavam lá meio achando que não ia dar em nada. Mas enfim, eles não desistiram e gravaram o terceiro disco, Crime of the Century. Aí, como um passe de mágica, as coisas começaram a acontecer de uma forma muito forte para a banda. Quarto lugar da parada da Grã-Bretanha. Eles deixaram de lado umas canções mais viajantes, cheias de solos dos primeiros discos, para investir num pop mais melódico. Por exemplo, Dreamer e Bloody Well Right. Essa última, inclusive, chegou a fazer muito sucesso nos Estados Unidos. Enfim, o Supertramp estava lá num céu de brigadeiro, tudo correndo bem, mas eles lançaram mais dois discos que também não aconteceram muito. O Crisis What Crisis, de 75, eu me lembro que eu tinha fita cassete, eu adorava a capa, que era um sujeito tipo meio que na praia, num guarda-sol, só que não era uma praia, era um negócio todo poluído atrás, cheio de poluição. Aliás, o Supertramp é uma das bandas que tem as capas mais legais, na minha opinião. O Breakfast in America, lá o disco, o single, também tem uma capa muito bacana. Outro disco que também não deu muito certo, além do Crisis, What Crisis, foi o Even in the Quiet Moments, de 1977. Também
não aconteceu. Mas aí parece que é a cena do Supertramp, 2 discos sem sucesso, um com muito sucesso, 2 discos sem sucesso e um com muito sucesso. Aí foi em 1979, exatamente o Breakfast in America, que foi o disco que eu acabei de falar da capa. 4 das faixas, hits transatlânticos, por exemplo, a faixa título, The Logical Song, grande sucesso, Goodbye Stranger e Take the Long Way Home, 4 sucessos. 6 semanas no topo da Billboard, que não é muita coisa, que é muita coisa, aliás. Então você vê, né, a banda que estava lá sempre em curvas, altos e baixos, nesse disco eles aconteceram de verdade. Aí o que aconteceu? A gravadora começou a pressionar, ó, tem que gravar um outro disco de estúdio no mesmo nível, vamos seguir aí o nível, não vamos baixar como aconteceu nos outros discos. Só que eles estavam um pouco assustados. Pô, 1 ano para gravar um disco, menos, será que vai dar certo? Aí eles pensaram, enquanto a inspiração não vem, vamos gravar um disco ao vivo. Porque o Supertramp sempre teve a fama de ser uma banda muito boa de palco e os discos não serem tão bons. Então eles pensaram o seguinte, vamos fechar a década, né? Estamos em 1979, entrando nos anos 80, e vamos colocar assim, esses sucessos dos discos que aconteceram, até para o público americano, que assim, tipo, tinha uma certa dificuldade com o Supertramp, vamos dizer assim, conhecer melhor as nossas músicas e ao mesmo tempo aquelas faixas que a banda considerava boas dos discos que não aconteceram, eles iam meio que dar uma remodelada, apresentar ao vivo para fechar, né, o pacote. O resumo do Supertramp, uma década exata de existência, começou em 69, esse show é de 79. Então eles foram para Paris na turnê, gravaram esse disco, ele foi gravado no Pavillon de Paris, no dia 29 de novembro de 1979, ou seja, década fechando mesmo. Inicialmente o disco ia se chamar Roadworks, mas depois mudaram. Isso daí, além do DVD, tem o CD duplo. Aliás, antes era só o LP, né? Depois que saiu o vídeo, que eles registraram esse momento, um vídeo, né? Ainda bem. Enfim, eles celebraram esse mega sucesso, é um disco ao vivo muito bom, as músicas foram melhoradas de fato, tem o que eu não consigo escutar muito no disco de estúdio, eu vejo esse Blu-ray do início ao fim, sem cansar, músicas muito boas, tanto as mais pop quanto aquelas mais viajantes. O Blu-ray aqui é cheio de sucessos, tem Crime of the Century, que é a última, Breakfast in America, Dreamer, Ruddy, From Now On, School, enfim, coisas muito boas, uma produção legal, eu recomendo. E eu quero saber de você, o que você acha do Supertramp. Vou mostrar aqui o Blu-ray mais uma vez. Se você conhece esse Live in Paris, qual é a sua música predileta dessa banda, que tá meio sumida, né? Tá não vai, tudo. Mas enfim, deixa seu comentário aqui embaixo e a gente está de volta com mais um vídeo no canal Alta Fidelidade. Tchau!